E aí pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos personagens mais misteriosos de One Piece, o lendário Silver Axe. No capítulo mais recente, o Oda finalmente deu uma pista sobre quem ele realmente é. E olha, descobrimos que ele foi rival direto do Chique, isso mesmo, o Leão Dourado. Mas aí surge a grande pergunta que tá na cabeça de todo mundo. Qual é afinal a habilidade desse cara? Será que ele tem uma Akuma no Mi? E se tem, qual seria? Como eu falei, no último capítulo, o Silver Axe deu as caras de verdade. E claro, surgiram várias teorias fervendo sobre a origem dos poderes dele. Muita gente acredita que ele foi o dono original da Akuma no Mi, que acabou caindo nas mãos do Uroji. Ou seja, antes do Uroji conseguir aquela fruta bizarra, era o Silver Axe que tinha esse poder. Mas que fruta seria essa afinal? Vamos relembrar rapidinho o que o Uroji faz. Ele comeu uma paramécia que transforma todo o dano que ele leva em força bruta. Basicamente, quanto mais porrada ele toma, mais forte fica. Os músculos dele crescem num nível absurdo, e o corpo inteiro fica gigantesco. É por isso que ele se torna tão ameaçador quando tá apanhando. Cada golpe só aumenta ainda mais o poder dele. Agora vamos falar da primeira aparição do Silver Axe. Quando ele chegou na Ilha dos Piratas, ele parecia um cara normal. A imagem estava meio encoberta, mas se você reparar bem, ele tinha praticamente o tamanho de uma pessoa comum. As pernas dele eram até finas demais para alguém que ia se revelar tão forte depois. Ou seja, naquele momento ele estava com um corpo bem magro. Só que tudo mudou depois que ele foi atacado por um criminoso lá na ilha. De repente, como num estalo, o Silver Axe se transformou completamente. O cara ficou monstruoso, os músculos explodiram e ele cresceu vários metros. Para vocês terem ideia, ele pegou a cabeça do criminoso com uma única mão, como se fosse um brinquedo. Foi nesse momento que todo mundo começou a se perguntar se ele tinha a mesma fruta do Uruji. Essa é a base da teoria que une os dois personagens. Se o Uruji consegue ficar gigante e super forte por causa da Akuma no Mi, faz sentido pensar que o Silver Axe também usava exatamente esse poder. Por outro lado, tem uma galera que defende que o Silver Axe jamais comeu nenhuma Akuma no Mi. Na verdade, ele só dominava perfeitamente uma arte marcial lendária que permite aumentar e fortalecer o corpo durante a luta. Esta técnica misteriosa seria o Geoken, a mesma que o Lao Ge usava. Lembra do Lao Ge? Aquele velhinho que parecia super frágil, mas que de repente ficava gigante e musculoso? Pois é, não era mágica, era pura técnica. O Geoken transformava o físico dele numa arma viva. E tem quem diga que o Silver Axe dominava esse estilo num nível ainda mais avançado. E essa teoria tem também uma teoria extra que conecta tudo ao Rokushiki. O Rokushiki, para quem não lembra, era aquela arte marcial sobre-humana usada pelo pessoal da CP9. Sabe quando eles atacavam só com o dedo e já era hit kill? Pois é, muita gente acredita que o Geoken pode ser uma ramificação secreta desse mesmo estilo. Inclusive tem quem diga que o Shiki também dominava o Rokushiki. Por isso que ele e o Silver Axe eram rivais. Os dois sabiam usar técnicas absurdas que ultrapassavam os limites humanos. Mas aí vem outro detalhe que faz muita gente coçar a cabeça. Se o Silver Axe só usava uma técnica corporal, como explicar que o machado dele também aumentava de tamanho? Porque se você prestar atenção, antes dele crescer, o machado parecia pequeno, quase proporcional ao corpo magro dele. Só que depois que ele ficou enorme, a arma nas costas também ficou gigante. No caso do Uroji, não é assim. Quando ele lutava contra o Kuma, por exemplo, o bastão dele continuava exatamente do mesmo tamanho, mesmo depois de ele virar um monstro. Ou seja, só o corpo dele crescia. Então fica essa dúvida no ar. Se o Silver Axe tinha a mesma Akuma no Mi do Uroji, por que a arma dele aumentava junto? Isso não bate com o padrão conhecido das frutas paramécia. E aí, pessoal, o que vocês acham? O Silver Axe era mesmo o antigo usuário dessa Akuma no Mi que hoje pertence ao Uroji? Ou será que tudo isso não passa de uma arte marcial secreta, que fazia ele crescer e fortalecer ao ponto de parecer ter superpoderes? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem até o final, por embarcarem comigo nessa teoria maluca e por continuarem acompanhando o canal. E antes de zarpar, eu não podia deixar de agradecer vocês, nakamas brabos que colaram no último vídeo, deixaram aquela teoria insana nos comentários, ou só deram aquela força assistindo. Silas, Luiz, Puro Senpai, Street Belém, Nuno, Monkey, Paulo, Nicolas, vocês são a verdadeira tripulação do tio Jorge, velho. Vocês que fazem esse navio seguir navegando no novo mundo das teorias. Então já sabe, se curtiu esse vídeo, larga o like, comenta a tua teoria maluca aí embaixo e a gente se vê no próximo bando de doido. Fui!